Alô, alô, escamanautas, eu sou o Wilson Júnior e hoje eu vou conversar com vocês sobre o livro O Jardim dos Famintos, de Adam Spinto. Mas antes do vídeo começar, vocês já sabem, se inscrevam no canal, cliquem no sininho, vai lá no izinho conferir nosso conteúdo, que agora eu estou falando também de livros, além de séries, filmes e outros conteúdos. Pois é, pessoal, primeira vez a gente vai ter um sorteio aqui no canal. Eu falei pro Adams que eu ia gravar um vídeo sobre o Jardim dos Famintos, que eu tinha lido e ia gravar, e aí ele me deu um exemplar do livro para eu sortear para vocês, e uma camisa, né, que tem um símbolo aqui, que é um símbolo que tem muita relevância na história, que vocês vão descobrir quando ler. Então fica até o final do vídeo, porque lá no final do vídeo eu falo como é que vai funcionar aqui para quem quiser concorrer a ganhar o livro e a camisa do Jardim dos Famintos. Pois é, eu comecei, já falei de alguns livros aqui, livros que eu gostei e tal, e trouxe um escritor brasileiro, trouxe um escritor internacional e dessa vez um escritor cearense, né? Adam Spinto, meu conterrâneo. O Jardim dos Famintos é o primeiro livro dele e ele está começando, né, a sua jornada aí no mundo da literatura, e eu conheci o projeto dele através do Catarse. Na realidade, eu já conheci o Adams aqui de Fortaleza. Ele é um artista plástico, ele faz ilustração que estampa aí várias camisas. Então eu já conheci um pouco desse trabalho artístico dele e eu descobri o Catarse dele sobre o livro Jardim dos Famintos e decidi apoiar, né? E aí recebi a obra dele e recentemente eu peguei ela para ler. E como era o meu conterrâneo que estava ali escrevendo, eu disse, não, vou ter que dar essa, né, vou ter que ler e vou ter que falar no canal, porque a gente tem que valorizar aqui quem é da nossa área, né? E o Jardim dos Famintos, ele fala de um grupo de pessoas que desperta num círculo de pedras no meio de uma floresta e eles não têm memória de quem eles são, de onde eles vieram e onde eles estão. E, basicamente, essas perguntas são a principal temática que vai conduzir boa parte do livro, né? Tentar descobrir esses mistérios. Tanto que falar do Jardim dos Famintos é um pouco complicado, porque uma das principais características, né, uma das principais coisas gostosas da leitura dele é justamente o mistério, né? Então, a gente ir ali tentando montar esse quebra-cabeça que os personagens estão tentando montar também. Então, tem que pisar em ovos para falar, para poder também não dar nenhum spoiler. Mas não se preocupe que eu não vou fazer isso. A história se passa com dois núcleos de personagens, né? Dois grupos de personagens, e eles talvez sejam a principal coisa que faz o livro ser legal, o livro ser bom, né? O Adams, ele faz um trabalho muito competente no que diz respeito a construir os personagens dele e dar vozes. Vocês já me viram falando sobre isso, né? E como isso é uma dificuldade para muitos autores de conseguir fazer cada um dos personagens ter uma voz distinta, que não sejam basicamente uma repetição da voz do próprio autor. E esse é um trabalho muito competente. E é legal porque o Adams, ele trabalha muito com os arquétipos, e cada um dos personagens, eles são arquétipos, né? Ou pelo menos a priori são arquétipos, mas conseguem transcender e quebrar esses elementos. Mas são elementos interessantes para ajudar a gente a construir e pensar nossos personagens. Cada um, né, como tem até aqui na capa que eu posso mostrar para vocês, são várias máscaras, né, um conjunto de máscaras. Cada máscara dessa é a máscara de um dos personagens, né? E o personagem tem um pouco das características, né? Você vai ter um personagem que tem ali uma máscara de aranha, você vai ter o personagem que tem a máscara do urso, a do lagarto, a do corvo. E isso vai dizer respeito a habilidades e capacidades que o personagem tem, mas também ele vai extrair alguma dessas coisas para construir a personalidade e o arquétipo que aquele personagem é. Então, uma das coisas que eu gostei mais do livro foram justamente esses personagens. Uma outra coisa que eu gostei do Jardim dos Famintos foi que essa construção de mundo, né, a construção de cenário. E aparentemente ele se passa num mundo muito parecido com o nosso, né, que tem florestas, e tem rios, e tem montanhas. Só que tem uma característica muito singular desse lugar. Não se pode sentir cheiro de sangue. O sangue, ele desperta em todas as pessoas uma loucura primeva, assim, uma loucura primal de violência. E as pessoas, quando elas sentem o cheiro de sangue, elas despertam esse canibalismo, né? E elas se devoram quem tiver ao redor, e elas começam a se atacar e se devorar, até o ponto de devorar a si mesma, né? Então, realmente, é uma loucura bestial. Mas não só dessa característica se sustenta a construção de mundo do Adams. O que é muito curioso aqui é que o mundo do Jardim dos Famintos, ele é uma ameaça. Ele é uma ameaça constante. O ambiente é uma ameaça, tudo que faz parte dele é uma ameaça. E eu gosto muito disso porque é a proposta que começa o livro, mas o
o autor ele não abandona isso no decorrer do livro. A todo momento a gente sente que o principal problema e o principal antagonista que os personagens vão tendo dentro dessa história é justamente o mundo onde eles estão. E uma coisa que ele também faz de maneira competente é se ater àquilo que ele vai usar. Um dos grandes problemas que eu vejo, principalmente autores de fantasia que estão iniciando, que era um problema que eu tinha também na minha escrita, é quando você vai fazer world building, quando você vai construir cenários, você se empolga. Você quer mostrar para as pessoas todos aqueles elementos maravilhosos que você construiu. E muitos deles não cabem na narrativa, né? Muitos deles são coisas supérfluas. E muitas vezes o autor vai fazer o quê? Ele vai desviar os caminhos, ele vai desviar os personagens, ele vai desviar a atenção da narrativa simplesmente para fazer uma descrição de uma coisa legal que ele criou. E isso é muito ruim e é muito chato. E isso não acontece em Jardim dos Famintos. O Adams, ele consegue mostrar pra gente vários elementos do mundo que ele criou, mas você consegue perceber que tem muito mais coisa. Só que ele não vai descrever ou falar ou demonstrar coisas que não são pertinentes para a história que ele está querendo contar. Aquilo que vai ser mostrado é aquilo que está na jornada dos personagens, é aquilo que vai ser um problema, é aquilo que vai ser usado na narrativa. Então, é um acerto muito grande, principalmente para um autor de primeira viagem fazer isso, porque eu vejo muita gente publicada e autor de primeira viagem que se complica muito quando vai tentar fazer esses elementos de construção de cenário, porque mergulha demais nisso e quer mostrar demais na obra e acaba botando muita linguiça ali dentro do texto. Falar dos Jardins dos Famintos é um pouco complicado porque, como eu falei, é uma narrativa onde os personagens não sabem das coisas. E assim como eles não sabem, nós não sabemos e vamos descobrindo juntos. Então, falar coisas sobre a própria trama em si é meio spoiler. Mas, de qualquer forma, você vai acompanhar ali aqueles dois grupos, né, que estão na mesma situação, que é esse fator de estarem desmemoriados. Um grupo parece estar há um pouco mais de tempo, apesar de também estarem sem memória, já estarem inseridos nesse mundo e já estarem se acostumando a ele, e um novo grupo que parece ter chegado mais recentemente, né, mais imediatamente. Então a gente vai ter um pouco essas duas vivências e a narrativa vai culminando até que esses dois grupos se encontrem, né, desses dois conjuntos de pessoas que estão nessa mesma sensação de falta de memória. Obviamente que não se mexe em livro publicado, mas é impossível depois que você ativa esse botão do editor, você desativar. Então, talvez o Adams precise aparar algumas arestas no que diz respeito à estética da escrita dele, mas nem de longe isso prejudica o andamento da história. Realmente... Eu fiquei surpreso, e é uma surpresa boa, porque quando a gente conhece o autor, né, é uma posição tão complicada, o autor, você compra o livro da pessoa e a pessoa lhe conhece, ela sabe se você vai ler ou não vai ler, e você fica naquela posição de se eu não gostar, eu posso falar que não gostei, é muito complicado, né? E pra mim, pelo menos dessa vez, foi uma ótima experiência, porque o livro me surpreendeu positivamente. Eu vou deixar aqui na descrição o link para quem quiser comprar o Jardim dos Famintos. A obra física, ela tá praticamente esgotada, mas tem a versão digital no site da Amazon, então quem quiser eu vou deixar aqui o link para vocês adquirirem. Então para concorrer vai ser bem simples, basta você seguir a página do Jardim dos Famintos, lá onde o Adams está sempre divulgando coisas novas, porque vai ter uma continuação. Então você segue lá a página dele no Instagram, eu vou deixar aqui um link na descrição para você seguir. Você compartilha esse vídeo no Facebook ou no Twitter, numa das suas redes sociais, e deixa um comentário dizendo, eu quero. A gente vai selecionar através dos comentários, né? Tem umas ferramentas de sorteio que selecionam um comentário para poder... para fazer justamente isso, né? Você vai estar fazendo algum sorteio, uma premiação, então a gente vai sortear pelo comentário aqui no YouTube. Então, e o sorteio vai ser feito lá na página do Adams. O Adams vai divulgar pelo Instagram. Mas, de qualquer forma, a gente vai responder o comentário aqui dizendo que você ganhou. Então, fica atento também às respostas do YouTube, né? Porque às vezes você não vê que uma pessoa respondeu o seu comentário e tal. O vídeo foi isso. A gente se vê na próxima e tchau!